Olá, na nossa aula de história de hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, como nós sabemos, nós estamos estudando a história do Brasil, né? Os períodos, o seu desenvolvimento, pessoas que se destacaram por sua importância no nosso país. E hoje nós vamos falar sobre o reinado de Dom Pedro II, né? Em 1850, a população aproximadamente do nosso país era de 8 milhões de habitantes, porque já havia um crescimento, né, com o nascimento dos descendentes dos imigrantes que vieram para o Brasil. Então, na época que precisou-se de mão de obra, vieram muitos imigrantes. Desses imigrantes, então, houve descendentes e em 1850 já havia uma população aproximada no Brasil de 8 milhões de pessoas. Então, os centros urbanos já estavam crescendo, né? Já estava mais populoso. Então, a cidade já estava se desenvolvendo, né? Então, já estava chegando ao Brasil as instalações de iluminação pública, gás, rede de água e esgoto, né? Então já estava melhorando a situação do nosso país. E nessa época se destacou, né, uma pessoa muito importante que trouxe grandes melhorias para o nosso país, o Barão de Mauá, né? Ele foi muito importante na época do Império. Ele contribuiu imensamente, né, para que os europeus montassem suas indústrias aqui no Brasil, para a melhoria da população. Então, entre essas coisas que fizeram prosperar, né, a indústria, vieram as indústrias têxteis, que transformava, né, o algodão, a lã em tecidos. E também, né, a cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio. Então, esse homem foi muito importante. Então, nessa época também cresceu o progresso da cultura do café, com a chegada e a ajuda desses imigrantes. Então, foi um período muito bom para o Brasil. Um importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II também, né? Boa parte da capital era utilizada, boa parte do dinheiro era utilizado para a compra de escravos, né? Então, como já havia sido assinada a Lei Áurea, então esse dinheiro ele estava sendo aplicado em outras atividades econômicas. Então, aquilo que gastava para comprar escravos já passou a ser gasto em outras coisas. A importação de máquinas, né, na produção agrícola, porque na época se cultivava o café, a açúcar, a erva mate. Então, ao invés de usar o dinheiro para comprar escravos, então usava na atividade econômica do país. Então, por isso que foi um período de muito avanço na melhoria do nosso país. Então, esse daí, né, o Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, né, 1872. Então, ele foi uma chave, um papel importantíssimo, né, parte da nossa história, do nosso desenvolvimento. Então, ele fundou a primeira ferrovia no Brasil, que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro. Foi inaugurada em 1854, né, e a Companhia de Navegação e Vapor no Rio Amazonas. Então, ele trouxe grandes melhorias para o nosso país. Era sócio da empresa de iluminação pública, por isso que ele trouxe, né, esse desenvolvimento para o nosso país. E ele também, né, foi responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, facilitando a comunicação com a Europa. Então, tá aí, o nome dele era Irineu Evangelista de Souza, Visconde de Mauá, recebeu esse título aí, uma pessoa muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, essa
é a nossa aula de história de hoje.